E na sexta, a CPI da pandemia ouviu os esperados depoimentos do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. A sessão foi marcada por muitos momentos de tensão. O deputado Luiz Miranda falou sobre o documento em que o Ministério da Saúde se comprometia a comprar 300 mil doses por 45 milhões de dólares. Segundo o governo, o documento tinha um erro e foi alterado depois. Na verdade, seriam 3 milhões de doses. Quando eu falo governo, em especial o senhor Onyx, de que o tal documento foi logo depois corrigido, esse logo depois foi depois da visita ao presidente da República e porque meu irmão não assinou o documento que eles exigiam. Onyx Lorenzoni chegou a dizer que o documento poderia ter sido adulterado e depois apresentou uma nova versão, informando que a invoice, a nota fiscal da negociação, estava errada e havia sido corrigida. Ele negou ter feito ameaças aos irmãos. De acordo com os documentos apresentados à CPI, a primeira nota fiscal do dia 18 de março não havia sido autorizada por Luiz Ricardo porque estava diferente do previsto em contrato, o que gerou a suspeita. Tinha falhas na invoice e encaminhamos todas essas falhas para o fiscal do contrato, ao qual é o responsável pela execução, para dar o de acordo ou não para a continuidade do processo. Como área de execução, nossa lei, nosso norte, nosso baseamento é o contrato. Claro. E tudo que foge do contrato é apresentado para o fiscal para aprovar. É irregularidade. E neste caso, ao transferir para uma offshore, receber ao invés da empresa localizada no Brasil, é um óbvio movimento que dificulta o controle e a fiscalização. Os dois irmãos disseram que o presidente se comprometeu a passar a denúncia à Polícia Federal e que Bolsonaro suspeitou do líder do governo, o deputado Ricardo Barros. A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Por que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? Ricardo Barros afirmou em rede social que não participou de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. A Polícia Federal não comenta o assunto. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está atrapalhando as investigações e pediu ao relator, Renan Calheiros, que incluísse essa informação no relatório da CPI. Calheiros destacou que espera 25 dias permissão para que os técnicos da comissão analisem os documentos do Ministério. Eu sugiro ao senador relator que conste no relatório que o ministro da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga, ele está atrapalhando as investigações dessa CPI. Que seja constado no relatório como atrapalhar. E atrapalhar a investigação da CPI é sujeito a penas muito graves. Em diversos momentos houve confusão, com bate-boca entre senadores da base governista, da oposição e o deputado Luiz Miranda. O senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia e aliado do Planalto, sugeriu que o servidor poderia ser acusado criminalmente. E houve reação do presidente da CPI, Omar Aziz. Estão dando risada aqui na CPI, até parece que os senadores desconhecem a Constituição Federal e a lei penal brasileira. Vocês estão sendo cúmplices aqui de um crime funcional. Depois, vão lá defender o servidor, o 325 do Código Penal. Mas ele estava recebendo a pressão do chefe imediato dele. Vossa Excelência está ameaçando o servidor? Não, Vossa Excelência não tem que citar código por Vossa Excelência não vai determinar o que eu posso ou não citar para ele. Não, vai sim. Depois do tumulto, a sessão foi suspensa por 20 minutos. Para Marcos Rogério, a denúncia é a maior fake news da pandemia, já que os erros identificados na nota fiscal foram corrigidos. O deputado lembrou que a correção ocorreu somente depois do aviso ao presidente Jair Bolsonaro. Procuramos o Ministério da Saúde sobre as acusações dos senadores da CPI, mas não tivemos resposta. O governo adotou a estratégia de observar com cautela os depoimentos. Nós procuramos assessores do Planalto que não quiseram se manifestar.
Foi o vice-presidente Hamilton Mourão quem saiu em defesa de Eduardo Pazuello, que era o ministro da Saúde quando a Covaxin foi negociada com a Precisa Medicamentos. Mourão afirmou que Pazuello não é desonesto. Pazuello é uma pessoa extremamente honesta, né? Então isso eu tenho absoluta certeza, tanto ele como o Elcio. Né? É gente que eu boto a mão no fogo por eles.